que eu acho que eu vim fazer aqui. E aí quando a gente tem um propósito muito restrito, né? Ou então amplo de um jeito assim, né? Tipo, eu falo, não, o meu propósito tem que ser uma coisa assim que vai mudar o mundo, tem que ter uma contribuição, né? Mas como que eu posso fazer isso? Tem milhares de formas que eu posso fazer isso. Mas se eu não consigo arrumar nem o meu mundo, esse pequenininho aqui que eu tô vendo aqui nessa organização, como é que eu vou mudar? E aí você começa a trazer determinados conhecimentos. Então, quando a gente fala até assim de autoconhecimento, né? Autoconhecimento e propósito, vamos pensar assim, na situação que a gente está vivendo agora, momento coronavírus, né? A gente estava cheio de planos há 2 semanas atrás. Tem como a gente ter certeza absoluta de cada passo do caminho que a gente vai dar? Lembra do exemplo ontem do farol, da lanterna? Eu tô com a lanterna aqui, a lanterna tá alcançando até ali. Eu vou andar até onde a minha lanterna tá vendo, mas se eu não der nenhum passo aonde eu tô vendo, eu nunca vou chegar naquele ponto. E pode ser que eu esteja andando nesse caminho na intenção de chegar a um determinado lugar. E aí eu sei a rota de um caminho, só que quando eu chego num determinado ponto tem uma bifurcação. Nessa bifurcação, o caminho que eu já tinha escolhido antes, quando eu olho, é um caminho pacato, tem uma outra árvore, tem uns pedaços mais escuros. E aí eu olho para o outro caminho que eu nem sabia que existia, e é um caminho cheio de flores, pássaros, borboletas e árvores frutíferas, cheias de flores. Um caminho muito melhor, muito mais bonito, muito mais agradável de se percorrer. Aí eu tô engessado nas minhas ideias, eu falo, não, mas eu sou assim, eu falei que eu ia fazer assim. E aí você se fecha para a possibilidade de ver aquilo que a sua mente, quando traçou aquele propósito lá atrás, não conseguia perceber. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Porque a gente fica numa ansiedade de querer ter todo o planejamento da vida traçado. E aí, a expectativa é o que gera a maior frustração na gente. Porque se eu vou caminhando, né? Se eu vou percorrendo o caminho, eu tenho uma direção. Não quer dizer que eu vou sentar, deixa a vida me levar, o que acontecer. Não, porque precisa da nossa ação. Precisa da nossa energia de ação, de querer, de fazer. E quando a gente coloca energia de ação, a roda começa a girar. O caminho você começa a aparecer. Você tá com a lanterna na mão, tá iluminando. E você nem sabia da existência do outro caminho, você chega lá, opa, eu tenho uma possibilidade diferente para seguir. Mas eu não consegui imaginar isso lá atrás, mas agora eu tô vendo, porque eu já caminhei aquilo que eu precisava caminhar. Eu já passei pelos buracos que eu precisava passar. E todos os buracos que eu passei fizeram eu ficar mais atenta. Todas as topadas que eu dei nas pedras do caminho me causaram dor, me trouxeram a memória da pedra. E provavelmente, quando eu olhar no caminho uma pedra, pode ser que eu até chute de novo, mas de repente eu vou prestar atenção mais perto e eu vou dar uma bicada menor na pedra. Vai doer um pouco menos. Porque eu agucei mais a minha percepção. Porque eu agora, depois que eu vivi aquela experiência, eu tô mais forte, mais madura. Eu vou reagir àquilo de uma forma diferente. Então, se eu passo no caminho, pensando só lá na frente, pode ser que eu passe na bifurcação e nem perceba que tinha uma outra entrada. Quantas vezes a gente de repente já não fez isso na vida da gente? A gente passou pelos caminhos e assim, a gente estava tão desligada do processo que é a vida, e a gente fica nessa aceleração e, gente, cada dia que passa é um dia menos, a gente está acelerando pro final. Aí a gente quer que passe logo a semana, porque aí para chegar no final de semana anestesiar a bunda, ficar assistindo Netflix, não fazer nada, sabe? Fica uma coisa assim, que a gente entra no automático que a gente nem sabe o que está fazendo. Então, ter esse tempo de contato interno, de saber para onde que eu quero ir, e se as escolhas que eu estou fazendo, né, estão me levando, estão me direcionando para o meu propósito maior. E ontem eu falei uma coisa que pode ser que assim, tudo que a gente conversar aqui
sempre precisa passar por um crivo pessoal, sabe? Vocês têm que sempre trazer assim para uma crítica e absorver aquilo que faz sentido para vocês, porque eu divido aqui o que eu fui aprendendo ao longo do meu caminho, mas principalmente a partir de muito estudo, de ler, porque eu entendi que esse processo, assim, as experiências, elas criam essas memórias, essas crenças, e faz a gente ter uma percepção diferente da vida, mas o conhecimento, ele é diferente, a gente aprende, né? A gente faz contato com esse conhecimento, a gente questiona, a gente analisa criticamente, sabe? Reflete sobre ele. A gente pega esse conhecimento, a gente faz essa compreensão, assimila e aplica. Aplica onde? Na vida, no dia a dia, sabe? E a gente vai fazendo a nossa experimentação. Isso, pra mim, fez muito mais sentido do que eu simplesmente ficar achando que eu vou viver a partir das experiências que eu vivi. Porque eu não sou aquilo que eu vivi. Eu sou essa pessoa que se construiu também a partir daquilo que eu vivi, mas a partir do conhecimento que eu fui buscar. Por isso que todas as vezes que a gente aprende uma coisa nova, a gente sai diferente. Porque a gente começa a fazer o contato, muitas das vezes, principalmente quando são essas práticas de autoconhecimento, a gente começa a fazer contato com uma energia interna de verdades que já estão dentro da gente. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, encontra a paz que está dentro de você, é porque essa verdade de eu sou um ser livre e feliz naturalmente, ela já está dentro da gente. Eu falei para vocês guardarem a frase ontem de que o valor de união e de amor, ele já tá dentro da gente. A gente fez o exercício ontem e um monte de gente se emocionou, porque aquilo já tá ali guardado, sabe? A gente só precisa de um tempo para abrir esse espaço para pensar e se conectar com essa energia. Então, todo o processo que a gente viver de forma bem atenta, bem consciente, dando a oportunidade para nós mesmos de passar pelas situações, criando essa energia interna, essa atitude interna de abertura para experimentar a vida, observar, absorver, assimilar e colocar em prática, a gente vai vendo que os aprendizados vão sendo diferentes e que a gente vai se tornando diferente, não porque a gente estava quebrado, mas porque a gente começou a se conectar com quem a gente é de verdade. E a partir desse conhecimento, pelo menos para mim, começou a fazer sentido quando eu ouvia alguém falar que para eu encontrar a paz e a felicidade que estava dentro de mim. Porque eu falava assim, aquilo estava no campo do intelecto, aquilo estava muito claro. Não, tudo bem, a felicidade está dentro de mim, a paz está dentro de mim, mas tá bom, como é que eu faço para sentir isso? Porque eu entendi que está dentro de mim. O meu racional conseguiu entender, mas eu não tô sentindo, né? Essa parece que pelo menos pra mim foi a maior dificuldade, porque racionalmente, às vezes, a maioria das vezes a gente consegue compreender o contexto, ainda mais se a gente tiver exemplos e tudo mais, mas como é que eu pego essa sensação e faço, né, e crio esse link para que aquilo fique firme dentro de mim? Essa é a questão. Como é que eu faço para isso ficar aqui? Só que esse movimento dele ficar aqui não é uma linha reta, não é uma coisa assim engessada. É um movimento fluido, assim como é a vida. E dentro desse movimento fluido que é a vida, a gente vai percebendo essa abertura interna que a gente vai criando quando a gente coloca essa intenção. Então, pra mim, tudo ficou muito mais fácil quando eu coloquei que o propósito da minha vida era ser feliz, era viver. E aí, isso se reverberou numa atitude interna de aproveitar cada experiência, inclusive as experiências desconfortáveis. Porque quando vem, por exemplo, agora, nossa, eu fiquei muito irritada, eu falei, eu não acredito, eu fiquei aqui, preparei a aula, um monte de gente falando que tava ali,
ai meu Deus, eu não acredito. Tipo, aqui a gente tá aqui, a gente aqui no Hangout, e tem várias pessoas que queriam estar aqui aproveitando também. E eu também queria estar passando isso para essas pessoas. Mas